Oi, gente, aqui quem fala é a Thalita, ou vocês podem me chamar de Madame Tala, como vocês preferirem. E hoje eu vou contar pra vocês algumas das minhas histórias do Thalita Verso, que são, na verdade, as emoções. Desculpa se tá tremendo aí, que rolou um problema aqui no tripé, mas vamos pra primeira história. Hannah era uma pré-adolescente normal, ela não era a mais inteligente, a mais rápida, a mais forte. Ela era uma menina normal, porém ela era muito bonita. Meio que todo mundo gostava dela na sala dela, só que o resto da escola odiava ela. Isso porque ela tinha um tumor em sua bochecha, que não deixava ela sorrir, não importa o que você fizesse, ela nunca sorria. Ela dizia que estava feliz, mas não dava pra saber, porque ela nunca sorria. E tinha um garoto na escola dela que fazia bullying com ela, por dois motivos. Um dos motivos era o tumor na bochecha dela, e o outro motivo era porque ela nasceu nos Estados Unidos e se mudou para o Japão. Aí ele ficava chamando ela de imperfeita, de feia. E aí ela se sentia muito humilhada com isso. Por mais que ela tivesse muitas amigas, nada deixava ela feliz. Ela começou a se tornar deprimida e não queria mais ir pra escola. Um dia, o garoto que fazia bullying com ela, que se chamava Akira, resolveu dar um susto nela. Só um sustinho de leve. Ele ia pegar uma tesoura, uma cordinha fina, e iria assustar ela, fingindo que iria costurar um sorriso na boca dela. Aí então ela chegou à aula de artes. Aí a professora pediu para que eles desenhassem algum animal de estimação. Se não tivesse animal de estimação, podia desenhar qualquer animal que gostasse. E quando a pessoa fez gato, cachorro, papagaio, a Hannah, ela fez um unicórnio com a crista colorida. Todo mundo da sala começou a rir dela e ela ficou muito humilhada e correu para o banheiro. Ela começou a chorar. O banheiro era tipo a válvula de escape dela, o lugar onde ela podia dizer o que queria, fazer o que queria, sem, sem ninguém olhar para ela e dizer que ela era estranha. Então, o Akira e os irmãos e os amigos dele chegaram lá querendo dar um susto nela. Um deles estava gravando porque ia postar no canal no YouTube deles. Só que o que eu não falei é que o Akira tinha dupla personalidade. E a dupla personalidade se chamava Black Akira. Akira de preto. Pegou a referência? Aí, meio que essa dupla personalidade tinha uma estranha obsessão pela Hannah. Aí meio que os dois Akiras começaram a discutir mentalmente. Um falava que ela merecia esse susto, enquanto o outro falava que ela era uma humana com sentimentos e que não precisava disso. Então eles começaram a brigar dentro da mente do Akira. Então ele pegou a tesoura e fez o impensável. Ele costurou um sorriso na boca do próprio irmão gêmeo, digamos assim. Aí quando ele voltou pra vida real, ele ficou amedrontado. Quando ele estava atacando o irmão, o suposto irmão gêmeo, ele estava na verdade atacando a Hannah e fez ela ficar com o sorriso costurado e ela morreu por falta de sangue. Eles ficaram tão apavorados que o menino que estava gravando acidentalmente postou para a internet inteira. Ou seja, qualquer um que tiver internet, Wi-Fi, celular, qualquer coisa, iria ver aquele vídeo. Então eles saíram correndo, só que no dia seguinte estava todo mundo da escola, do país, do mundo inteiro, sabia do que aconteceu. Os pais da Hannah ficaram arrasados. E os meninos acabaram sendo levados para o reformatório. Logo, os dias se passaram e enquanto o Akira estava conversando com seu colega de quarto, ele falou que viu as enfermeiras conversando sobre um rumor. Meio que todos os garotos que participaram daquela pegadinha com a Hannah, acabaram morrendo, do mesmo jeito que ela, com o sorriso costurado e por falta de sangue. Então, sem saber se aqueles rumores eram real ou não, o Akira começou a se desesperar, porque ele seria o próximo. E realmente aconteceu. Naquela mesma noite, todo mundo começou a gritar, sair correndo, e tinha alguns que estavam sangrando no chão. Logo, uma garota com a roupa uma roupa do reformatório, falei errado, desculpa aí, gente, que é meu primeiro vídeo. Ela tava com uma roupa do lugar. Aí, meio que o Akira, a pessoa que ela tinha se rebelado contra as pessoas e que era uma paciente daquele lugar. Aí ele pediu para que ela libertasse ele, só que quando ele virou o rosto, ele ficou chocado. Era o mesmo rosto da Rap. Da Rap não, da Hannah, eu tô falando errado, desculpa gente, eu tô nervosa.
era o rosto da Hannah. Ela entrou no quarto, ergueu a tesoura e fez sua vingança. Só que o Akira não morreu. Acontece que assim como os outros, assim como a Happy, Akira se tornou um yokai. Que pra você que não sabe, yokai é um fantasma demoníaco lá no Japão. Aí meio que enquanto eles estavam se perguntando o que fariam agora, pois a Happy cumpriu sua vingança, lembrando, a Hannah se chama Happy agora, meio que uma entidade apareceu. Parecia muito a Happy, só que tinha roupa preta rasgada com uma caveira branca estampada e o cabelo era todo bagunçado. A entidade se apresentou como Rock e pediu para eles virem com ela, porque eles não tinham mais nada para fazer naquele mundo. Logo, eles aceitaram. E a Happy e todos que fizeram bullying com ela foram para aquele mundo. Logo, Hannah se tornou Happy, que era o símbolo da felicidade, da trollagem e da maldade. Dizem que lá no Japão, se você for no banheiro, você tem que forçar um sorriso, porque a função da Happy é fazer todas as pessoas sorrirem da pior maneira possível. Ela corta seus lábios e costura o sorriso costurado. E não importa o que você faça, não importa o médico que você vá, não dá pra tirar esse sorriso. E agora vamos falar algumas maneiras de sobreviver a essa entidade. A primeira eu falei, é você forçar um sorriso quando for no banheiro. Só que não é só o banheiro da escola, o banheiro dos seus vizinhos, o banheiro da sua casa. Qualquer banheiro que você for, seja banheiro feminino ou masculino, a Happy vai estar te espiando. Ou seja, você tem que fingir que está sorrindo e principalmente, se você quiser sobreviver a ela, se ela estiver te atacando, você tem que falar a seguinte frase: Hannah, me desculpa, eu não queria ter feito isso com você. Se eu pudesse voltar no tempo e te ajudar, eu te ajudaria. Assim, a Happy vai começar a chorar e vai desaparecer. Agora vamos para a próxima história, que é a garota sem emoção. Serena era uma menina que nasceu albina e com os olhos brancos, mas ela não era cega, só que ela nasceu com um problema mental que fazia ela não ter nenhum sentimento, tristeza, alegria, raiva, nada. Então, todo mundo fazia bullying com ela na escola, só que ela não se importava, afinal ela não tinha emoções. Porém, um grupo de garotos, que era composto por 2 garotos e 2 garotas, resolveram fazer uma pegadinha com ela, para tentar fazer ela sentir emoções e para trollar ela. Eles a convidaram para um acampamento na floresta que fica fora dos limites da cidade. Como ela não tinha sentimento, ela não se intimidou e simplesmente aceitou. Chegando à noite, todos pensaram que ela não queria aparecer. Porém, Serena apareceu lá naquele lugar e, obviamente, ela não estava impressionada. Então, eles contaram sobre a antiga maldição daquela floresta, que muitas pessoas haviam indo lá e tirar a própria existência. E por causa disso, as almas delas viviam vagando e fazendo uma misteriosa corda aparecer nas árvores. Então, um dos garotos, chamado Renan, chamou a Serena para ver as estrelas. Eles subiram numa árvore e começaram a ver as estrelas, só que o Renan, ele empurrou a Serena da árvore. Aí tudo bem, a árvore era baixinha, não tinha problema algum, só que a corda apareceu. Ela estava caindo, se enroscou o pescoço na corda e ela foi visitar Jesus. Logo, todo mundo começou a ficar muito assustado e resolveram sair dali, pensando que possivelmente as pessoas iriam acreditar que ela foi mais uma das vítimas que tirou a própria existência. Só que no dia seguinte, metade das pessoas que participaram daquela trollagem sumiram e os seus corpos foram encontrados pendurados em árvores. Um dia, o Renan e seu amigo, que era o Paulo, estavam começando a se perguntar se era algum tipo de vingança da maldição por eles terem feito aquilo com ela. Só que logo a Serena aparece. Só que ela tinha 3 cordas. 2 estavam substituindo seu braço e outra estava em seu pescoço. E ela se estendia até o infinito lá no céu. Então ela começou a atacar todo mundo. E logo ela finalizou sua vingança, com todos com o pescoço torto. Só que quando ela ia sair daquele lugar, a entidade Rock apareceu. Ela disse que menos significa mais e que por ela não ter emoções, ela se tornou uma pessoa interessante. Logo, ela foi para o mesmo lugar onde a Happy está. Serena se tornou séria, uma menina sem emoções. Porém, por causa de não ter emoções, ela não vai ter nenhuma piedade de você. Agora vamos a um jeito de você sobreviver a ela.
Nunca vá a um lugar que está ventando muito, pois ela controla os ventos. E quando mais forte o vento estiver, mais próxima de você ela vai ficar. E meio que outro jeito de você se prever é tendo uma tesoura. Isso porque, como os braços dela são cordas, se você tiver uma tesoura com ponta, vai ameaçar ela e ela vai pensar 2 vezes antes de te atacar. Agora vamos para a terceira história, intitulada Sereia de Água. Vamos lá. Sara era uma garota que era muito deprimida. Isso porque ela nasceu com uma condição. Ela tinha que tomar 3 litros de água por dia. E por causa disso ninguém gostava muito dela. E achavam ela estranha. Por isso ela vivia excluída e começou a desenvolver depressão. Até que um dia 2 garotos, que eu não posso revelar o nome para sua segurança, eles resolveram, como eu posso dizer, queriam tentar fazer mal para ela, fazer bullying com ela. Eles a convidaram lá pra ir na casa deles, que ficava na praia, que ficava perto da escola. Ela, achando que teria amigos finalmente, resolveu ir com eles. Aí chegando lá, eles se divertiram na areia, só que os meninos colocaram uma bandeira. Pra você que não sabe, em algumas praias, quando coloca uma bandeira de certa cor, tá afirmando que tem algum animal na água que não é pra entrar. A Sara, ela viu aquilo e resolveu não brincar na água. Eles continuaram brincando na areia. Até que chegou de noite, eles dormiram numa cabana do pai de um dos meninos lá. Só que aí eles resolveram ir lá apreciar as estrelas. E foi no pequeno deslize, bastou um deslize para eles empurrarem a Sara água abaixo. E ela começou a desesperar porque ela não sabia nadar. E eles começaram a rir dela achando que ela estava brincando. Só que aí eles viram uma sombra na água e no final só sobrou a poça de sangue flutuando na água. E era o sangue da Sara. Eles começaram a ficar desesperados, pois empurraram uma menina pra morte. E essa menina só tinha 5 anos. Eles começaram a se desesperar, voltaram pra cabana e tentaram dormir, acreditando que tudo aquilo era um sonho. Só que entre à meia-noite e às 6 da manhã, começaram a ouvir um barulho. Era alguém batendo na porta e com a voz da Sara, gritando: socorro, ele tá aqui, me ajude, deixa eu entrar. Então, eles pensaram que a Sara estava viva e resolveram abrir a porta, só que esse foi o pior erro deles. Na porta estava uma criatura que tinha o formato do corpo da Sara, só que feito de água, e a cabeça era de um tubarão branco. A coisa ficou pior quando aquela criatura começou a sorrir. Então, mais veloz que o Sonic, essa criatura devorou a cabeça dos meninos. Ela estava saindo daquele lugar até que foi barrada pela mesma entidade, a Rock. Ela perguntou se ela aceitaria o convite dela para ir fazer parte de um mundo cheio de maravilhas, onde ela podia ser quem ela quisesse. Ao ouvir essa proposta, ela pensou por um tempo e ao ver que não tinha mais propósito naquele mundo, ela resolveu aceitar, se tornando Sadness, a menina da água, ou melhor dizendo, a sereia da água. Agora vamos para a última história desse vídeo, intitulada Raiva é uma emoção. É um nome bem estranho, mas vocês vão entender. Existia uma garota que era a Rihanna. Ela era uma menina muito estressada. Qualquer coisa que você fizesse, seja boa ou ruim, ela gritava com você. Ela gritava até com os próprios pais e com a própria irmã. Um dia, a escola dela recebeu uma excursão lá pro Havaí. Só que nessa dimensão dela, que cada uma dessas meninas é de uma dimensão diferente, e cada uma dessas dimensões era... Nessa dimensão, o Havaí tinha um vulcão, que era o maior vulcão de todos e o mais quente. Então, chegando lá, todos começaram a olhar o vulcão e a professora começou a fazer perguntas sobre os vulcões e quem acertasse mais no final iria ganhar um bis. Aquele docinho, o bis. E aí, uma das meninas chamada Ana tinha muita inveja da Rihanna. Isso porque ela mesmo sendo estressada, era a mais popular da escola inteira. Porque todos gostavam dela, achavam ela bonita, ela era inteligente, era boa nos esportes. E ela tinha um cabelo que parecia chama. Você já assistiu Johnny Test? É tipo o cabelo dele. O cabelo dela parecia um fogo, assim, saindo. Então, ela ficou com muita inveja e por impulso acabou empurrando Rihanna o vulcão abaixo. Logo, o vulcão teve uma erupção e só sobrou o esqueleto todo queimado
da Rihanna. Ela começou a ficar desesperada. Só que ela percebeu que todos haviam visto o que ela fez. E os que não viram acreditaram que foi ela, porque ela era uma arqui-inimiga da Rihanna. Logo, Rihanna foi levada para o internato, enquanto todos começaram a ficar muito tristes pela perda da menina mais popular de todas. Logo, Ana foi solta do internato, porém vários incêndios começaram a acontecer e as pessoas que sobreviviam falavam que viam uma menina com cabelo de fogo andando em volta da sua casa alguns minutos antes da casa pegar fogo. Ana não acreditava muito nisso, até que uma noite, enquanto ela dormia, alguém jogou gasolina no quarto dela e depois jogou uma vela. Só que foi tudo muito rápido. Então logo o quarto dela começou a queimar. E mesmo que a Ana gritasse, era como se não saísse som de sua boca. Logo vários destroços caíram em cima dela e ela foi visitar Jesus. Logo vemos o espírito de Rihanna olhando para o horizonte. Ela se perguntava o que faria, pois já cumpriu sua vingança. Até que atrás dela apareceu a Rocky. Ela estendeu a mão para a Rihanna, falou que ela parecia muito legal e perguntou se ela queria ir com ela. Logo, Rihanna aceitou, se tornando Angry, a menina do fogo. E agora eu vou falar, gente, sobre sobreviver a ela e a Sadness, que eu não contei, que a Sadness era a Sarah. Para você sobreviver a Sadness é simples. Se tiver um aviso que tem tubarão na água, não vá. Não importa o que aconteça, não vá. Se for uma pegadinha, se for real, não importa. Você não pode ir pra lá. Porque onde tem tubarão, a Sadness está. Isso porque ela é a rainha dos tubarões. E se um tubarão te atacou, ou porque ele quis, ou porque ele estava com fome, ou pelo simples fato que a Sadness mandou. E agora, para sobreviver a Angry, é simples. Se você vê uma casa pegando fogo, tente ajudar as pessoas. Porque se você for uma pessoa boa, aos olhos da Angry, ela não vai precisar queimar a sua casa. E esse é um dos jeitos de sobreviver a ela. E também, se você ver ela fora da sua casa, olhando pra você, simplesmente saia da sua casa, saia correndo, vá o mais longe possível, porque a Angry te fez como vítima. E agora ela vai atrás de você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu primeiro vídeo. Então, por favor, me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo. E, por favor, comentem. Quero mais histórias assim, porque essas histórias são originais, eu mesma criei. E essas histórias são do Thalitaverso, o multiverso das Thalitas. No caso, o meu multiverso. Espero que vocês tenham gostado de coração. E adeus.